Olá, boa tarde. A Lei Complementar número 142 do último dia 8 de maio foi criada para regulamentar o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal de 1988. Ela autoriza que os segurados portadores de deficiência possam se aposentar mais cedo, dependendo do grau. A deficiência foi subdividida em leve, moderada e grave. A nova aposentadoria dos deficientes é o tema do programa de hoje. Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta lei complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Pessoas que, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Para conversar conosco sobre a nova aposentadoria dos deficientes, está aqui o chefe da perícia médica do INSS em Campina Grande, Danilo Siqueira, e o procurador federal e professor do curso de Direito da Facisa, Antônio Marcos Almeida. Boa tarde, senhores. Sejam bem-vindos aqui ao programa Tema Jurídico. É sempre uma honra tê-los aqui, professor Antônio Marcos, que sempre nos prestigia com a sua presença. Quero começar, professor, perguntando exatamente para o senhor. A lei foi regulamentada em maio desse ano, mas no último mês de novembro teve uma modificação, foi isso? Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Danilo. Com satisfação e prazer que eu participo mais uma vez desse importante programa que leva a comunidade, não só a comunidade acadêmica de direito, mas a comunidade da nossa região, informações importantes, importantíssimas sobre os direitos do cidadão. E esse programa eu reputo como um dos melhores programas que nós temos aqui na região, porque tem exatamente essa função, de divulgar, de trazer temas, debates e temas importantíssimos para a nossa região. Bom, Rodrigo, em relação à Lei Complementar 142, que regulamentou o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, de fato, a lei foi publicada em 9 de maio de 2013, só que na própria lei, no artigo 11, previa que essa lei deveria entrar em vigor 6 meses depois da sua publicação. Então, a lei começou a vigorar, começou a ter eficácia e validade a partir do dia 9 de novembro de 2013. Ou seja, a própria lei, na própria lei já se previa que ela só entrava em vigor depois de 6 meses da sua publicação. Agora, professor, no início do programa eu disse que ela foi criada no dia 8. Ela foi criada no dia 8 e publicada no dia 9, não é isso? Exatamente. Ela foi criada no dia 8, a lei é do dia 8 de maio, mas a publicação da lei, quando ela veio ao mundo, a publicidade da lei, foi no dia 9, no Diário Oficial do dia 9 de maio de 2013. Então, desde 9 de novembro, não é 9 isso? de novembro. Ela pode ser... Que é a partir da data da publicação. Exatamente. Pode ser experimentada. Os direitos dela, que ela apresenta, podem ser usufruídos pela sociedade. Exatamente. Okay. Exatamente. Agora, perito Danilo, segundo a lei complementar, o que é a deficiência leve, moderada e grave? Como diferenciá-las? Por enquanto, esse tema ele está pendente da regulamentação que está previsto no parágrafo único do artigo 3º, que diz que o poder público, no caso o poder executivo, através de um regulamento, irá definir os critérios. Então, esse regulamento ainda não saiu e a gente está na expectativa de que saia. Por enquanto, existem conceitos variados sobre o que seria deficiência e quais esses graus. O que tem sido mais utilizado modernamente no mundo seria a classificação internacional de funcionalidade, a CIF, tá certo? São conceitos mais holísticos que classificam tanto do ponto de vista de funções e estrutura do corpo, quanto da atividade e participação do cidadão. Então, mas a gente não tem ainda como prever, porque ainda não foi publicado esse decreto que está previsto na lei para que regulamente essa graduação da deficiência. Mas a lei ela não dá nenhuma pista, possibilidades? Não, a lei só define, por enquanto, qual é o benefício que cada grau de deficiência pode trazer. No caso, a deficiência leve, ela reduz em 2 anos a contribuição, de 35 para 33 homens e de 30 para 28 mulheres. No caso de deficiência moderada, reduz em 6 anos
certo? E no caso de deficiência grave, reduz em 10 anos, de 35 para 25 e de 30 para 20 anos, se mulher. Professor Antônio Marcos, essa é apenas uma das mudanças encontradas nesta lei, não é isso? Essa lei complementar 142, que regulamenta a aposentadoria para os deficientes, é preciso esclarecer primeiro que essa lei, né, ela regulamenta a aposentadoria de segurado, de pessoas que contribuem para a Previdência. Essa aposentadoria difere do benefício de prestação continuada, que são devidos aos deficientes que não são segurados, que não têm condições de se manter, nem de ser mantido pela sua família. Então, essa lei específica, né, ela regulamenta a aposentadoria para contribuintes do INSS, do Regime Geral de Previdência Social. E nessa lei, né, foi previsto 2 tipos de aposentadorias para os deficientes. Eu não gosto do termo aposentadoria especial, como se fala na mídia, algumas pessoas falam, aposentadoria especial para os deficientes, porque a aposentadoria especial é uma espécie de benefício devido aos segurados do INSS, que exercem a sua atividade em condições que sejam prejudicial à sua saúde. É diferente dessa aposentadoria que está prevista para os deficientes nessa lei. Nessa lei complementar 142, está prevista a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, com tempo de contribuição reduzido e idade reduzida, dependendo do grau da deficiência, né, como o doutor Danilo falou, né, de leve, média, né, e grave, né, leve, moderada e grave. E complementando o que o doutor Tony já falou, a LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que inclui o deficiente, ela tem uma graduação, um entendimento diferente. Aliás, se espera que tenha um entendimento diferente, porque a aposentadoria para o deficiente, ela vem no critério de inclusão. O deficiente que consegue trabalhar, e é esse critério que se abraça na CIF, que o grau de limitação, dependendo do grau de limitação, ele vai poder, numa condição de facilitadores, se incluir no mercado. E, além disso, o benefício de se aposentar com menos tempo por essa condição de necessidade. Tá certo? A LOAS, como o doutor Antônio bem colocou, ela prevê ao deficiente uma renda de um salário mínimo, mas seria um grau maior de deficiência, geralmente. Tá certo? E, no caso, além do critério de renda, tem o critério do grau de deficiência. A deficiência que está prevista na aposentadoria seria o deficiente que trabalha e contribui para ser segurado do INSS. Professor Antônio Marcos, só para a gente retomar e deixar bem de maneira didática, existe uma lei efetiva, por exemplo, para quem já nasce com uma deficiência específica e que não tem condição de se manter, e aí essa pessoa vai buscar o benefício, e essa lei complementar agora, ela vem complementar essa lei que já existia, é uma a mais em relação a essa lei, ou são 2 leis diferentes? Explica para a gente esse contexto. Não, veja bem, lei complementar nem sempre, né, vem no sentido de complementar alguma coisa. Lei complementar, ela regulamenta uma matéria que é tratada na Constituição Federal. Então, se no parágrafo 1º do artigo 201 se fala que a aposentadoria diferenciada, vamos dizer assim, para os deficientes, teria que ser tratada por lei complementar, é uma espécie normativa, né, chamada lei complementar, como tem a lei ordinária. Então, a lei complementar, ela difere da lei ordinária e não é uma lei que complementa alguma coisa. Regulamenta uma norma constitucional, porque a Constituição previu que os deficientes deveriam, né, se aposentar de forma diferenciada, mas não diz como era. Né? O parágrafo 1º diz que tem que se aposentar de forma diferenciada e não diz como é. E a lei complementar veio regulamentar exatamente essa aposentadoria. Então, como a gente já falou aqui, a lei regulamenta a aposentadoria. Benefício assistencial para o deficiente não é aposentadoria. Benefício assistencial, como o próprio nome já diz, é um benefício assistencial para aquelas pessoas que não têm condição de se manter, nem de ser mantido pela sua família. Então, se a pessoa é deficiente, né, hoje, dentro dos critérios estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social, e ela não tem condição de se manter, nem ser mantida pela família, não trabalha, não está inserida no mercado de trabalho, então, em tese, ela teria direito a receber esse benefício assistencial, que não é benefício previdenciário, é benefício assistencial, que é de um salário mínimo e que a gente chama de benefício de prestação continuada. Certo? Enquanto que a lei, né, regulamenta essa aposentadoria diferenciada, não quero chamar especial, para os segurados deficientes que trabalham
que trabalham e contribuem para a Previdência, certo? Então, agora, essa lei está tratando exatamente disso, né, de aposentadoria para deficientes que trabalham. Uma das novidades da lei também é que se a pessoa, por exemplo, ela já teve, né, antes da deficiência, né, como você bem tocou, antes da deficiência, ela trabalhava, né, normal, em atividade comum, e depois se tornou deficiente. Há condições de contar esses dois tempos, né, da pessoa que não era deficiente agora com a deficiência, a lei prevê que há essa possibilidade, sim. Nós vamos pedir um intervalo e no próximo bloco a gente conversa sobre como os deficientes devem solicitar o benefício. Até já. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje reflete sobre a nova aposentadoria dos deficientes. Os nossos convidados são o chefe da perícia médica do INSS em Campina Grande, Danilo Siqueira, e o procurador federal e professor do curso de Direito da Facisa, Antônio Marcos Almeida. Com a nova lei, como fica o cálculo do benefício, professor Antônio Marcos? Bom, Rodrigo, a Lei Complementar 142 prevê a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição reduzido para os deficientes, e o cálculo da renda mensal do benefício segue a mesma regra do artigo 29 da Lei 8.213, que diz que a renda mensal do benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição é calculada pela média aritmética simples dos salários de benefício dos segurados, com 80% dos maiores salários de benefício de todo o período básico de cálculo. Ou seja, e multiplicado pelo fator previdenciário. Só que para a aposentadoria dos deficientes, esse fator previdenciário só será aplicado se for benéfico para os segurados. Então, se um determinado segurado deficiente, né, foi constatado que ele tem um grau grave de deficiência e ele tem 25 anos de tempo de contribuição, a aposentadoria dele será calculada com base, né, 80% do maior salário de contribuição dele, tá, multiplicado pelo fator previdenciário, se esse fator previdenciário for benéfico para o cálculo da aposentadoria. Vale registrar que na aposentadoria por tempo de contribuição não interessa a idade do deficiente, não interessa a idade do segurado. Então, se ele tiver 25 anos com um grau grave, ele vai se aposentar e o cálculo da renda mensal do benefício será feito dessa maneira pela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição do período básico de cálculo dele. Com a nova lei, que caminho o segurado deve fazer para solicitar o benefício? Tem os canais, né, de requerimento do INSS, que é o ramal 135, e através também da internet ele pode requerer o benefício, né, a partir da nova lei. Só lembrando que essa lei ainda não foi regulamentada por um decreto presidencial que deve sair nesses dias, e o exercício efetivo do direito ele pode fazer agora sem nenhum prejuízo, tá? Mas a aposentadoria deles só pode ser deferida ou tratada depois que tiver, né, esse decreto que vai definir como é que é feita a perícia médica. Porque para esse tipo de segurado, né, o deficiente, ele vai ter que submeter uma perícia médica, como a gente já falou aqui, né, para dizer qual é o grau de deficiência dele, tá? Então, essa perícia médica, a gente está esperando ainda essa regulamentação que deve vir nesses dias. Agora, perito Danilo, para que esse processo seja rápido, como o deficiente deve se preparar? O ideal é que o deficiente já reúna as condições, a comprovação das suas condições de saúde, tá certo? Com atestados médicos ou declarações dos diversos profissionais que compõem a equipe de saúde, e também consiga comprovar desde quando essa condição de que ele é portador. E isso já está previsto na lei, porque essa data, a fixação das datas de início, está a critério da perícia médica do INSS, e isso aí já pode ser adiantado. Toda forma de prova que comprove a deficiência, ele já pode ir se preparando para apresentar no momento que for devido, que ele for requisitar, for solicitar, requerer a aposentadoria do deficiente. E não só a deficiência, né, também o tempo de contribuição, né? As carteiras profissionais, né, onde ele exerceu atividade, é bom que ele faça uma atualização. E não só o deficiente, mas todo segurado, faça uma atualização dos seus dados previdenciários. No site da Previdência, você tem
a possibilidade de fazer a atualização. Às vezes tem algum dado que está incorreto, né? E se você corrige esses dados, quando fosse pedir aposentadoria, claro que vai ser mais rápido e mais simples. Perito Danilo, na sua opinião, de maneira prática, o que significa, por exemplo, essa nova lei na perspectiva da garantia da cidadania dos deficientes físicos? O que ocorria antes é que o portador de deficiência, ele muitas vezes se achava abarcado pela LOAS, né, a lei orgânica que a gente já discutiu aqui, e muitas vezes, pelo grau de deficiência ser leve, ele não tem um impedimento para a vida independente, nem para o trabalho, ele, de maneira absoluta, ele não tinha uma redução desse tempo de contribuição. Agora, esse cidadão, ele vai ter, seria uma proteção maior no momento que ele, portador de uma doença, mas que leva a uma incapacidade de menor grau, ele não está incapaz totalmente para o trabalho, seria o conceito de invalidez, certo? Mas ele vai contribuir por menos tempo para conseguir a aposentadoria, o benefício da aposentadoria do deficiente. Como exemplo prático, a gente poderia citar um profissional de nível superior, por exemplo, um médico, um advogado, ele mesmo com uma restrição maior, uma paraplegia, ele pode exercer a profissão, pode trabalhar e ele vai ter o benefício de se aposentar com menos tempo, dependendo de como vai ser classificada essa deficiência, se leve, moderada ou grave. A gente vai fazer uma pausa e no último bloco vamos falar sobre os desafios da perícia médica do INSS perante os benefícios dos deficientes. De volta com o último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje discute sobre a nova aposentadoria dos deficientes. Professor Tânio Marcos, quando acontecem mudanças como essa, como o INSS se protege em relação a possíveis fraudes por parte de cidadãos que venham a solicitar os benefícios? Bom, o decreto regulamentador da Lei Complementar 142 deve trazer, né, vai trazer critérios bem delineados e específicos para que a perícia médica do INSS possa, com segurança, né, e com precisão, dizer qual é o grau de deficiência de cada um desses segurados. Evidentemente que as pessoas, né, que vão submeter, qualquer um pode fazer o requerimento, e vão submeter a perícia médica, vão passar por um crivo de um profissional, né, de excelência que nós temos dentro do INSS, que é a perícia médica do INSS, né, que são peritos concursados, né, especialistas nessa área. Então, em relação à deficiência, eu não vejo como escapar, né, desse critério minucioso que o INSS vai tratar. Perito Danilo, essa lei resolveu, na sua opinião, as reivindicações dos deficientes físicos com relação à Previdência Social? A gente não pode dizer que ela resolveu ainda, porque a gente está pendente dessa regulamentação. Mas ela vai ao encontro do que se espera de um Estado, de uma proteção social mais ampla, que possa incluir o deficiente e protegê-lo de qualquer forma, com a redução desse tempo de contribuição, de agravos eventuais que o trabalho possa ensejar. Professor Tânio Marcos, a gente está concluindo o programa de hoje. Existem ainda, mas nesse momento de conclusão é importante citar, existem ainda novas mudanças previstas com relação a esses benefícios, e aí não obviamente somente nessa lei, mas em leis futuras, que o INSS pensa. Como é que é essa relação? Não o INSS em si, mas eu acho que tem uma grande novidade, né, com essa lei também, porque essa lei ela é específica para os segurados do regime geral de previdência social, que seria o do INSS, e que deverá também, né, uma outra lei complementar, regulamentar a aposentadoria para os deficientes que são servidores públicos. O Congresso está discutindo isso agora, né, existem alguns projetos de lei nesse sentido, mas eu acho que assim, a grande novidade e alcance também dessa regra, que foi prevista na 142, vai ser em relação aos servidores públicos, né? Só lembrando que a gente está falando aqui de redução de tempo de contribuição, mas lembrando que o deficiente, por exemplo, que hoje tenha um grau de deficiência, né, depois que foi regulamentado, grave, por exemplo, ele já pode se aposentar com 60 anos. E a gente sabe que tem alguns deficientes, né, que têm 61, 62 anos, né, e não tem ainda a idade para se aposentar, estavam esperando completar os 65, e hoje, né, com essa nova lei, ele vai poder se aposentar com 60 anos também, né? Então, em relação ao servidor público, eu acho que também vai ser um avanço, porque essa aposentadoria especial
ou diferenciada para os servidores públicos está pendente também de regulamentação há muito tempo. O parágrafo 7 do artigo 40 prevê esse tipo de aposentadoria especial, né? E tem que tratar também o deficiente servidor público da mesma forma que está tratando o deficiente segurado do INSS. Chegamos ao final de mais um tema jurídico. Nós queremos agradecer a participação do chefe da perícia médica do INSS em Campina Grande, o médico Danilo Siqueira, e do procurador federal e professor do curso de Direito da Facisa, Antônio Marcos Almeida. Obrigado, senhores. Sejam sempre bem-vindos aqui ao programa. Obrigado pela sua audiência aqui na TV Itararé e também no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.